pode cantar? Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Adore nessa manhã. Só em Jesus, só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na de cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus, que levou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar. Cante isso de todo o seu coração. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim, o meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar, virá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Adore nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor. A minha fé, o meu amor, firmado está só em Jesus. A minha fé, o meu amor, nós declaramos nessa manhã, só em Jesus. A minha fé, o meu amor, firmado está só em Jesus. A minha fé, o meu amor, firmado está só em Jesus. Aleluia! Em Ti colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Onde está a morte, a Tua vitória? Onde está a morte, a Tua vitória? Quem nos separará do amor de Cristo? Queridos, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele venceu, Ele é o vencedor. Você pode cantar no túmulo. No túmulo, seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que Ele na morte
movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando histórias, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Irmãos, se tem uma coisa que incomoda a gente é quando alguém fala uma coisa e não cumpre, não é verdade? A gente se incomoda muito com isso. E esse texto está falando sobre fé e obras. Pessoas que professam uma fé, mas não cumprem isso. E se a gente for trazer rapidamente aqui, sem entrar em ideologias, para o aspecto político, você sabe muito bem do que eu estou falando, não sabe? Quando alguém fala assim, não, porque se você votar em mim, o desemprego vai acabar. As promessas são nesse nível assim, né, de desespero. O desemprego vai acabar, você vai enriquecer. Se você votar em mim, né, não vai ter mais problemas, as coisas vão melhorar nesse país, tudo vai ser perfeito. E a gente olha para o político fazendo aqueles discursos, principalmente se for assim, aqueles discursos de alguns segundos que os deputados fazem, que os vereadores fazem, sabe? Vote em mim, pela polícia, não sei o que lá mais. Vote em mim, pelo direito das mulheres, vote em mim. E aí cada um levanta a sua bandeira e faz a sua proposta ali. Mas no fundo, queridos, o brasileiro está desgastado disso. Por quê? Por um motivo muito óbvio. A gente vê muita promessa e pouca ação. Muita gente falando que vai fazer um tanto de coisa, mas pouca prática. Cadê? Cadê esse povo que fala que vai fazer, que vai acontecer? Como é que é? Cadê esse negócio? O brasileiro está desiludido, essa é a verdade. E talvez você seja um desses. E o contexto aqui, queridos, é mais ou menos esse. Tiago está dizendo o seguinte, esse Tiago que está falando aqui é o irmão de Jesus, é o meu irmão de Jesus. Tiago está dizendo o seguinte, não adianta você professar uma fé se você não evidencia isso nas suas atitudes. É isso que ele está falando, para resumir. Não adianta você dizer que crê em Jesus, que teve a sua vida transformada, que foi alcançado pelo Senhor, se as suas práticas, se o que você faz não apontar para isso. É o que o texto está dizendo, querido. É mais ou menos o caso do político. Fala que vai fazer, mas na hora não faz. Canta que vai fazer, mas na hora não vive. Canta que vai viver, mas não acontece, irmãos. Essa é a realidade. Talvez por isso, eu trago uma reflexão para nós nessa noite, talvez por isso, essa quantidade enorme de igrejas, enorme, você olha aí, dá uma volta na nossa região, quantidade enorme de igrejas, irmãos. E cadê a mudança? Muitas vezes a gente se questiona com relação a isso. Mas a palavra de Deus nos adverte exatamente para que a gente se transforme, para que a gente se arrependa, para que a gente se humilhe, para que a gente reconheça o nosso erro, onde nós estamos falhando e conserte no caminho do Senhor. Uma fé sem obras é semelhante a um corpo sem pulso. Já viu aqueles filmes quando a pessoa sofre alguma coisa, toma um tiro, alguma coisa assim, se você gosta mais dos filmes aí de ação, a pessoa toma um tiro, alguma coisa assim, vai conferir se ela está viva. O que faz para conferir se ela está viva? Vai ver, né, se ela vai colocar a mão vai sentir a pulsação dela, né? Vai colocar a mão no pescoço para ver se tem alguma coisa mexendo aqui, vai botar a mão aqui no punho dela, para ver se tem pulso no punho dela. Por quê? Para ver se está vivo. É mais ou menos o seguinte, a fé sem obras é igual um corpo sem pulso. Sabe qual que é o sinal que o pulso dá? Tem um coração batendo ali, eu não estou vendo, mas tem um coração. Que interessante, pelo simples fato de eu perceber que existe um pulso, existe uma frequência aqui, existe um negócio mexendo aqui, eu sei que tem um coração batendo. As obras seriam como se fossem esse pulso. Elas são um sinal de que o seu coração, de que a sua fé está viva. Se você não tem pulsos, se você não tem obra, o seu coração já parou. É mais ou menos essa ideia. Irmãos, hoje em dia a gente percebe um contexto assim, se a gente começa a falar de Jesus para as pessoas são, me desculpem aqui, mas entendam, as pessoas são evangelizadas. Você já teve essa experiência? Chegou para falar de Jesus para alguém, chegou para evangelizar alguém, fora da igreja mesmo, fora do contexto, você vai falar para ela, a pessoa fala, não, eu conheço Jesus. Não, eu sei. Aí você vai citar, porque Deus amou a ele, o mundo de tal maneira. Você já teve essa experiência, irmão? Eu já tive várias vezes. Eu conheço a Bíblia, eu já preguei muito, eu já falei muito sobre Jesus, eu conheço esse verso, nossa, que bonito, admiradores, mas a vida deles está um fiasco. Um fiasco. Essa é a realidade de muitos, irmãos. Vivemos num contexto, o contexto brasileiro, né, de alguma forma, ele é cristianizado, vamos dizer assim. Você entra num presídio, querido, vai lá, confere lá. Se você não encontrar desviados, você vai encontrar os filhos de crente.
Pode ir lá, confere para você ver. Pessoas que de alguma forma já tiveram um contato com o Evangelho, mas a vida não foi transformada. É a mesma coisa eu dizer assim, tomar Coca-Cola faz mal para a saúde. Você sabia disso? Sabia? No fundo você sabe, irmão, não nega não. Você sabe que faz mal. Você pode acabar aí virando um diabético, dependendo do grau que você toma, com alguns amigos que eu conheço, irmão, a sua chance de desenvolver algum problema é assim, é quase 100%. Mas deixa eu te falar uma coisa, você continua tomando Coca? Continua, né, irmão? Tem alguns que pararam, graças a Deus, bênção demais, né? Parou com a Coca, mas está tomando suquinho de caixinha, que também é a mesma coisa, irmão. Se você toma um suco de caixinha, não fica achando que você é melhor do que nós, não, viu? Você é pecador igual a gente. Você está ruim do mesmo jeito. É suco natural e até o suco de laranja não faz tão bem assim. Eu ouvi dizer que dependendo da situação, da quantidade que você tomar, tantas vezes aquele negócio, né, irmãos? O ovo faz bem ou faz mal? É aquela grande questão. E aí você sabe que a Coca-Cola faz mal para a saúde, mas isso não tornou você mais saudável, sabia disso? Não te tornou mais saudável porque você continua enfiando a cara na Coca-Cola, no refrigerante, seja ele qual for que você gosta, no suco de caixinha, seja o que for, você continua bebendo dele, você sabe que faz mal, mas você não parou, porque isso não transformou você. A sua prática revela o que de fato você crê. E você, no final das contas, acredita que vale a pena correr o risco. Vale a pena tomar uma Coca-Cola, não é verdade? Comer uma pizza tomando o quê? Água? Não dá, né, irmãos? A pizza é com Coca-Cola mesmo, né? Tem coisa que não tem jeito, né? Se você for dos refrigerantes igual eu ainda, né? Não preciso dessa transformação na minha vida. Sei que faz mal, mas continuo consumindo. Talvez não menor quantidade, claro. Irmãos, é algo interessante a gente perceber isso. Como a gente sabe algumas coisas, mas elas não se tornam realidade na nossa vida. E às vezes pode acontecer de você trazer isso para a vida cristã. Pode acontecer de você viver o Evangelho dessa forma. Você sabe um tanto de coisa, hein, presbiteriano? Presbiteriano, conhecedor da palavra, sabe, aquele que tem domínio das doutrinas. Irmão, eu louvo a Deus por isso. Eu tenho, inclusive, falado com os jovens, principalmente da liderança, da importância de a gente ter uma boa teologia. Porque movimento não sustenta ninguém, acampamento não sustenta ninguém, tem que ter teologia firme. Porque na hora que o negócio apertar, é o tanto que você conhece de Deus que vai te fazer ficar firme. Você precisa ter uma teologia boa. Mas, querido, se essa sua teologia não transformou a sua vida, não serve. A sua fé é morta. É isso que o texto está falando. Você precisa praticar. E olha só que interessante a ilustração que o Tiago vai dar. Tiago vai dizer assim: vocês acreditam que há um só Deus? E você precisa entender que o Evangelho ele vai surgir no meio da cultura grega. E a ideia daquela cultura é o quê? Muitos deuses. Você lembra de Paulo em Atenas, em Atos 17? Paulo está vendo os altares aos muitos deuses e fala: olha, tem um aqui ao Deus desconhecido, porque a cultura grega quer adorar a todos os deuses possíveis. E aí, quando o Evangelho chega, essas pessoas precisam agora adorar um só Deus, porque o cristianismo vai dizer que há um só Deus verdadeiro. Abandonem a idolatria. Não existe mais esse negócio de vários deuses. Ah, mas vocês creem que existe um só Deus? Vocês creem que um tal de Jesus veio à terra? Querido, tem um tanto de gente que crê. Aí ele fala assim: até os demônios creem e tremem. Você crê que há um só Deus? Você está achando que assim, você está abafando, que você está abalando. Não, eu creio que há um Deus, eu creio em Jesus Cristo. Mas tem um tanto de gente achando que Jesus Cristo é o maior líder que já existiu. Um tanto de gente está achando que Jesus Cristo é comunista. Tem um tanto de gente achando um tanto de coisa. Será que eles de fato conhecem Jesus? Essa é a pergunta. Será que eles conhecem Jesus como o seu único Salvador, o que transformou as suas vidas, o seu Senhor e Salvador? Ou eles ouviram dizer que existe um tal de Jesus? Ou eles ouviram dizer que Jesus passou por aí, que Jesus veio a essa terra, né? Que existe uma crença aí de que Jesus morreu na cruz. Eu acredito nisso, né? Que Jesus ensinou a gente a amar o próximo, fazer o bem. Irmão, isso está na boca do povo. O problema é que isso não transforma a gente. Não transforma. Se você crê de fato em Jesus, a sua vida precisa ser cada dia mais parecida com a dele.
Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você segue os caminhos dele. Ele é o nosso mestre, somos os discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, a nossa vida não pode ser mais a mesma. E se tem uma coisa que Jesus fazia, e fazia muito bem, queridos, era cumprir o que ele ensinava. A gente não tem desculpa, irmãos, a gente não tem desculpa para dizer, não, mas Jesus, não, irmãos, Jesus, ele ensinou e ele cumpriu. Ele viveu, ele foi na prática, irmãos. Que Deus é esse que sofre da forma que ele sofreu, que abandona a sua glória, vem a esse mundo para morrer no nosso lugar? Irmãos, se isso não for viver o evangelho na prática, se isso não for viver na realidade, o que é? Alguém que escolhe morrer pelo outro. Isso não é mais prático, não é mais real do que... Eu acho que não tem nada mais real do que isso. Até o demônio crê, até os diabos, os demônios creem e tremem. Você acredita que há um só Deus, você tem essa fé rasa. Você tem essa fé rasa que não transforma em nada a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, os demônios estão, às vezes, até melhor do que você, porque eles têm temor a Deus. Olha que coisa, irmãos, o que Tiago está dizendo? De certa forma, queridos, é possível crer sem obedecer. Sabe qual que é a grande questão ali? Os demônios creem, tudo bem, mas eles não se submetem ao senhorio de Cristo. Essa é a grande diferença. Submeter ao senhorio de Jesus. Se render a Ele. Falar, não, eu não quero mais viver a minha própria vida. Eu quero viver agora debaixo do senhorio de Cristo. Eu quero ser um escravo de Cristo, um servo dEle. Essa é a ideia. Aí sim você foi alcançado pelo Evangelho. Se você entendeu isso, é porque de fato, aí sim, Jesus tocou no seu coração. A graça de Deus alcançou a sua vida. Algumas coisas que a gente aprende com relação à nossa fé. Se a gente viver, queridos, uma fé verdadeira, meus irmãos, se a gente vive uma fé que de fato é transformadora, que é resultado de uma vida transformada, a primeira coisa que a gente vai experimentar é crescimento, sabia? Crescimento. Tem um tanto de crente, irmãos, que está satisfeito com a vida que tem. Está satisfeito. Então assim, Senhor, me livra de tudo que há de ruim, não quero viver nada de ruim porque eu não consigo suportar isso. E a gente fica preocupado com o que vai acontecer com a gente. Deixa eu te falar, meu irmão, na hora que você tiver que exercitar a sua fé, você vai crescer. Na hora que você tiver que enfrentar uns problemas, você vai crescer. Você vai crescer, por exemplo, na confiança em Deus. Por que eu olho para os anciãos da igreja e eu percebo que eles parece que confiam mais em Deus do que outras pessoas? Você já reparou isso? Repara homens e mulheres assim que destacam dentro da igreja, que já têm mais tempo de caminhada. Normalmente, queridos, eles têm uma confiança em Deus, não porque eles são melhores, viu? Não porque eles são melhores. Nós todos carecemos da graça de Deus. Mas sabe o que acontece? Eles já provaram da sua fé. Eles já experimentaram e viveram algumas coisas a mais, então eles confiam mais no Senhor. A gente fala tanto de soberania, queridos. A gente fala tanto, irmãos, de Deus está no governo, Deus está no controle, mas é alguma coisa sair do lugar. Isso abala a gente de tal forma. Ou não é verdade? Você já andou de carro com alguém que tinha acabado de tirar a carteira? Fala a verdade. Qual foi a sensação, irmão? Já? Você começa a frear no assoalho do carro. Quando você vê, você está dirigindo ali assim, você está reduzindo junto. Você segura onde puder. Sabe como é que é? Fala, cuidado, cuidado. Meu irmão, não leva essa desconfiança para o seu relacionamento com Deus, não. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a andar com a pessoa, a gente percebe que ela já aprendeu a dirigir, está habilitada. Pode até ser que ela deu uns vacilos ali, mas se falando de Deus, irmãos, Deus não vai, é o melhor piloto, não é verdade? Deus vai conduzir as coisas da melhor forma, é só você andar um pouquinho com Ele, roda mais um pouquinho com Ele, que você vai descobrir. O problema é, nós desconfiamos de Deus, nós não andamos com Ele, e aí se você não anda com Ele, meu irmão, é difícil confiar mesmo, é difícil. Vida financeira, quantos aqui, se eu perguntasse, quantos aqui já experimentaram do cuidado de Deus na área financeira, estavam passando por uma dificuldade e Deus de forma graciosa, de forma providente, estabeleceu ali, levou para você o que você precisava. Quantos, irmãos? Se eu pedisse aqui, eu tenho certeza que vários levantariam as suas mãos. E às vezes até em questões que a gente acha que são detalhes, Deus, poxa, queria tanto fazer isso, e de repente, pela misericórdia de Deus, de uma forma bondosa, Deus presenteia a gente com aquilo.
Quando você vem aqui e entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está ensinando para você mesmo que você não depende única e exclusivamente do seu trabalho, da sua renda, do seu suor, porque em última instância quem cuida de você é Deus. É Deus que te dá graça, é Deus que te dá o emprego, é Deus que te dá saúde. Você precisa aprender a confiar mais nele e menos no seu chefe. E menos na sua competência, não que você não precise ser competente, vocês estão me entendendo. Confiança, irmãos, a gente cresce. Quando a gente começa a exercitar a nossa fé, a gente vai crescer, isso é certo. Quando você perde alguém querido, quando você passa por um momento de luto, meu irmão, você vai crescer. As perdas fazem você crescer, você vai aprender com isso. Você vai aprender a descansar em Deus, você vai aprender sobre soberania. Você vai aprender sobre brevidade. As coisas passam, as pessoas morrem. Deus é eterno, Ele não passa não. Você vai aprender sobre esperança, porque existe uma esperança ensinada na palavra de Deus, que diz para nós que um dia estaremos todos na presença do Senhor. Todo aquele que confessou o nome do Senhor Jesus como seu Salvador, estará reunido na presença do Cordeiro para toda uma eternidade. Esperança, querido. Você precisa crescer em esperança. Crescimento. Sabe como é que a gente cresce? Vivendo, exercitando, fortalecendo dia após dia, passando pelas lutas, passando pelos momentos difíceis, confiando em Deus. Sabe como é que a gente cresce, querido? Perdoando. Você acredita que você cresce perdoando? Irmão, tem gente que prefere ficar desse tamanho na fé. Perdoar não é para mim. Perdoar é muito difícil. Irmão, você não sabe o tanto que você vai crescer quando você começar a perdoar as pessoas. Você não sabe o tanto que você vai crescer quando você parar de buscar perfeição nas pessoas. Você não sabe o tanto que você vai amadurecer quando os seus relacionamentos forem mais saudáveis e o seu coração for curado pelo Senhor. Você vai crescer, irmão. Você tem que botar em prática. Jesus mandou perdoar, você sabe muito bem disso. Jesus mandou amar o próximo, você sabe muito bem disso. Jesus falou que a gente poderia descansar, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, você sabe muito bem disso. A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel, independentemente de qualquer circunstância, e você sabe bem disso. Agora, está na hora de botar em prática, está pronto? Está pronto para colocar em prática? Irmão, você conhece alguém que aprendeu a escrever vendo vídeo no YouTube? Conhece? Conhece alguém que aprendeu a andar vendo tutorial, Tomás? Você conhece alguém? Tomás é um cara aí, um cara inteligente, esse menino é inteligente, irmãos. Você conhece alguém, querido, que aprendeu a andar, a escrever, sem botar Você lembra aquele caderno de... Como é que chamava, gente? De caligrafia, isso. Caderno de caligrafia, que tinha as linhazinhas, né, e tal. Aí quando você começou a escrever, a sua letra era maravilhosa. Tem umas que continuaram garrancho, né, até hoje. Tem uns irmãos que não treinaram muito bem, não. Mas a gente só aprende a escrever como? Escrevendo, querido. Você só vai crescer na fé. Você só vai botar sua fé realmente em prática quando você começar a viver o que você diz saber. O que você diz acreditar. O que você canta. Aí você cresce. Você só aprende a andar andando. E deixa eu te falar uma coisa, você vai cair um bocado de vezes, não vai? Vai, não vai? Pessoal que tem bebê aí, tô certo, Bruno? Vai cair ou não? Não cai. Já assim, começa, levantou, vai embora. Vai cair, não vai? Pois é, irmão. Mas é assim que você vai fortalecendo. Inclusive tem uma questão ali, não sei como é que eu falo, não sei se é anatômica, não sei como é que é, mas tem uma questão muscular ali, irmão. O neném vai fortalecendo os músculos até ele conseguir se firmar. Ele vai se fortalecendo. Querido, você precisa se fortalecer, você precisa crescer. Não dá para você engatinhar a vida inteira. Não dá, irmão. Não dá. Uma fé precisa ser evidenciada nas obras. Você precisa crescer em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa. Irmãos, se o primeiro propósito de viver uma fé operosa, uma fé verdadeira, é o nosso crescimento, uma segunda verdade é que se a gente viver uma fé verdadeira, a gente vai entender o maior propósito. Eu quero falar sobre o maior propósito. O primeiro propósito é o seu crescimento, mas eu quero falar sobre algo maior. Quando a gente fala de fé e obras, a gente não pode esquecer que o resultado disso, o que você faz, é a glória de Deus, ou não? Quando um crente entende que as práticas dele glorificam a Deus, isso transforma a nossa vida.
Quando a gente entende que as nossas atitudes estão apontando para o nosso Salvador, isso muda a nossa vida. Então, peraí, então quer dizer então que se eu creio em Jesus e glorifico a Ele com as minhas atitudes, eu estou então de alguma forma glorificando a Ele, apontando para Ele, anunciando Ele? Sim, irmão, é isso mesmo. O objetivo maior não é o seu crescimento. O objetivo maior não é que se você obedecer a Deus, Deus vai te abençoar. Esse não é o objetivo maior. O objetivo maior é que quando a igreja, nós estamos vendo isso em Atos, irmãos, constantemente, quando a igreja entende o seu chamado, entende a sua missão, ela então obedece a Deus e Deus é glorificado nisso. Deus é visto no meio da igreja, Deus é anunciado pela igreja. O mundo vê os crentes e fala, realmente, eles creem no que eles falam, eles vivem o que eles estão anunciando. Irmãos, isso impacta as pessoas. Se por um lado as pessoas não suportam um discurso vazio, por outro lado, as pessoas ficam impactadas quando alguém fala algo e cumpre. Impactadas. Querida, a responsabilidade, a missão foi dada a nós, a igreja de Jesus. Falei aqui sobre a conversão de Saulo em Atos 9. Recentemente, uma das coisas que eu falei é, Deus alcança, através de Jesus, encontrando Saulo no caminho. Mas, irmãos, que coisa extraordinária, Saulo é levado para a rua direita, aí Jesus manda Ananias ao encontro dele, fala assim, vai lá, encontra com Saulo, porque é você que vai ser usado por Deus para restaurar Saulo e chamar ele para junto do povo de Deus. Que coisa bonita, irmãos. É Barnabé que treina Saulo, que treina Paulo, como você quiser. É Barnabé que treina ele, que anda com ele, fala, gente, chega nos discípulos, os discípulos estão com medo de Saulo, ele é perseguidor. Ele chega com Saulo e fala assim, aqui, Saulo foi transformado, pode confiar nele. Irmãos, que extraordinário. Jesus podia virar e falar assim, Saulo, agora você já é o apóstolo, vai embora, vai para as nações. Não, irmãos, é isso que Jesus faz. Não é isso que Jesus faz. Jesus usa a igreja para enviá-lo, para treiná-lo. Eu falei sobre isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque de alguma forma graciosa, Jesus quer usar a gente. De forma que a gente não consegue entender. É por isso, irmão, que você... É um dos motivos de você, quando foi alcançado pelo Senhor, se você já se rendeu a Cristo, de você não ter sido arrebatado. É um dos motivos, sabia? Não seria mais fácil? Fala a verdade. Converteu, subiu, foi embora. Seria mais fácil. Talvez para uns crentes que estão muito apegados aqui, seria difícil. Mas aí eu questiono se você realmente está enxertado na videira. Se você está arraigado demais aqui, pode ser que você ainda não foi enxertado na videira. Mas para aqueles que estão em Cristo, irmãos, seria tão mais fácil subir direto. Mas, de alguma forma, Jesus chama a sua igreja e fala assim, eu estou subindo, mas vocês ainda não. É isso que ele faz lá em Atos capítulo 1. Eu estou subindo, mas vocês ainda não. Fica aí mais um pouquinho. Agora vocês vão testemunhar do meu nome. Agora vocês vão falar sobre o que eu fiz. Irmãos, isso é algo assim difícil, desafiador, mas é o chamado de Deus para a igreja dele. É o chamado de Deus para a sua vida, viu? É o chamado de Jesus para você. Testemunhar e glorificá-lo. As suas obras precisam anunciar Jesus. Os seus vizinhos precisam olhar para você e ver Jesus em você. A sua família precisa ver Jesus em você. E eu estou falando não só de práticas externas, eu estou falando inclusive do que você fala, das suas conversas. Não estou falando de um evangelho que não é pregado. Eu estou falando exatamente o contrário. Prega o evangelho mesmo. Abra a sua boca mesmo. Não fala só sobre o futebol, não, irmão. Não fala só sobre seriado, não, querido. Fala sobre Jesus também. Tenta inserir o evangelho no seu contexto de vida. Mas não só fala, não. Fala e vive. Testemunha de Jesus. As pessoas serão impactadas por isso. E Deus vai ser glorificado. Se tem um tanto de crente, me desculpem, se tem um tanto de crente envergonhando o nome de Jesus, nós podemos, de alguma forma, pela graça de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, agir de forma diferente. Amém? Você pode fazer diferente, irmão. Você pode começar a viver uma vida diferente. Se você entender o propósito das suas obras, que elas apontam para o Senhor, que elas glorificam Jesus, que elas, de alguma forma, anunciam o Evangelho, talvez você pense melhor na maneira como você tem vivido. Amém? Esse contexto está falando para pessoas que, de certa forma, não tinham fé. São pessoas que criam em alguma coisa,
Então posso dizer que são pessoas religiosas. Irmãos, quando eu olho para o Evangelho, eu percebo Jesus sendo severo com religiosos. Confere o Evangelho. As piores respostas de Jesus são para quem? Pode ler lá, eu te desafio. As piores respostas de Jesus não é para a mulher adúltera, não é para Zaqueu, avarento. Que coisa, hein, irmãos? As nossas piores respostas são para essas pessoas. Mas as piores respostas de Jesus não foram para os pecadores. Não foi para aqueles que estavam vivendo distante do Senhor. Foram para quem? Para aqueles que diziam ter uma fé que era morta. Jesus chega a dizer o seguinte: vocês são um sepulcro caiado. Jesus disse: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus disse: raça de víboras. Jesus disse isso para pessoas que diziam ter uma fé que não era evidenciada na prática. Irmão, eu quero ouvir do Senhor o seguinte: vinde, benditos do meu Pai. É isso que eu quero ouvir dele. Eu não quero ouvir: aparta-te de mim porque eu não vos conheço. E quem são essas pessoas lá? Senhor, mas em teu nome. Senhor, mas em teu nome. Senhor, mas em teu nome. Não vos conheço. Sabe por quê, irmãos? Uma fé morta. Não adianta. Não adianta. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a viver uma fé verdadeira. O Senhor não nega a sua graça para pecadores, irmãos, mas o Senhor também não suporta autojustificação, pessoas que se acham melhores, orgulhosos, aqueles que vivem dentro do farisaísmo até hoje. Inclusive Jesus disse certa vez: cuidado com o fermento dos fariseus. E um pouco de fermento, né? Você já fez, quem gosta de fazer pizza, pão, alguma coisa assim, um pouquinho de fermento faz o que com a massa? Irmãos, o fermento às vezes está no meio da igreja também, a gente precisa ficar alerta para isso. A resposta para isso é Jesus. Jesus. Jesus morreu na cruz, irmãos, para a gente abandonar o nosso velho homem, para a gente abandonar a nossa autojustificação, para a gente abandonar essa vontade que a gente tem de ser melhor do que os outros, de achar que a gente não precisa dele. Jesus morreu na cruz para que a gente possa viver uma fé verdadeira, irmão, e às vezes a gente está querendo viver uma fé por nós mesmos. A igreja de Jesus é chamada para servir, e servir é prática. Servir é prática. Servir é botar a mão na massa. O que está precisando aí? O que precisa fazer? É isso que Jesus chama a gente para fazer. Servir é botar em prática tudo que a gente já disse saber. A nossa escola dominical é tão boa, né, irmãos? Não é verdade? Tão boa. Mas quanto mais você sabe, mais responsabilidade você está tendo. Viu? Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Você sabe tanta coisa, irmão. Você já sabe tanto sobre Jesus. Será que você não pode falar dele para ninguém? Você não consegue falar dele para ninguém, irmão? Não tem ninguém que você assim, se sinta apto para falar de Jesus? Não, ainda não sei, ainda não estou pronto. Não, irmão, você já sabe tanta coisa. A gente canta tantas coisas bonitas, a gente ouve tantas mensagens. Será que a gente não está pronto ainda? A gente vem para olhar para os de fora. Assim como eu falei aqui, se eu não me engano, na semana passada, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, alcança Zaqueu, fala: Zaqueu, olha, Jesus fala assim: hoje houve salvação nessa casa, mas antes, irmãos, na verdade o que Zaqueu tinha dito era: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus vira e fala assim: hoje houve salvação nessa casa. Quer dizer que Jesus cria em salvação pelas obras? Porque Zaqueu falou, então ele foi salvo. Porque Zaqueu falou que ia dar metade do dinheiro dele, então aí ele foi salvo. Não, irmãos, o que eu vejo ali é que as palavras de Zaqueu estavam evidenciando o que já estava no coração dele. Irmão, se você entendeu que o evangelho é para ser anunciado, a sua timidez fica para trás. A sua vergonha fica para trás. O que quer que seja que atrapalhe você de cumprir a missão de Jesus, precisa ficar para trás. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus é poderoso para te capacitar a fazer isso. Não vem de você, é graça de Deus, é Ele que nos fortalece. Você está achando que é o tanto que você é bom, irmão? É o tanto que você busca de Deus e pede a Ele para ser contigo. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, porque eu não quero, eu não gosto, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode. E é isso que a gente precisa fazer, irmão. Quanto menos você confiar no você, melhor.
Se a fé é algo que vem de Deus, que a gente viva como se fôssemos de fato pessoas alcançadas e transformadas por Deus. Se essa fé genuína veio do Senhor, que a gente possa viver uma vida transformada. Amém?